O homem não conheceria nada sobre Deus se ele não tivesse escolhido se revelar. Como que nós poderíamos conhecer algo da divindade a menos que ele escolhesse se revelar? Impossível. Impossível. Então Deus, para que se tornasse conhecido, ele se auto-revelou. E como ele escolheu se revelar? Eu vou falar para vocês sobre 4 formas que Deus escolhe para se revelar. Primeira delas, Deus se revela através de tudo o que foi criado. O verso bíblico diz assim: os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? O diabo odeia essa verdade. E porque Deus tem que ser adorado, deve ser adorado porque ele é o Criador, e o diabo quis ser adorado no lugar do Criador, ele odeia o fato de Deus ser o Criador. E ele trabalha insistentemente para tirar Deus da sua posição de Criador. E Charles Darwin, com o livro Origem das Espécies, para colocar em todas as universidades do mundo um conceito de uma geração espontânea. Mas eu li uma obra outro dia de um doutor de Harvard que era ateu, evolucionista, e tornou-se cristão, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: achar que todas as coisas vieram à existência por uma geração espontânea, do nada, pelo acaso, é a mesma coisa que você acreditar que um tornado atingindo um ferro velho e no balançar das latas e ferros produza um 747 em perfeito estado para voar. Então, achar que o nosso planeta, o nosso universo, é produto do acaso e que não há um design inteligente por detrás disso, é você crer que um tornado, atingindo um ferro velho, no romper dos ferros, produza um 747 pronto para decolar. Eu gostei da ilustração. Isso é impossível. E como é que pode ser? Impossível. Então, a criação mostra quem é Deus. É por isso que nós fomos criados para esse contato com a natureza. E que bom que a gente pode sair para cá e que a gente aproveite aqui o ambiente. Porque nós somos criados para isso. E a natureza revela quem é Deus. Agora, por causa do pecado, ela não revela mais perfeitamente quem é Deus. Porque na natureza, você tem agora os desastres. Você tem os furacões, os terremotos, os vendavais. Isso não revela mais quem é Deus, por causa do pecado. Mas a despeito do pecado, nós podemos ver ainda, por trás da natureza, na beleza da criação divina, que há um design inteligente, que projetou tudo. Impossível não crer nisso. Então Deus se revela através do livro da natureza. Há uma segunda forma que Deus usa para se revelar: as Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. E eu vou falar mais sobre as Escrituras. Mas o verso é aí de João 5,39, onde o próprio Cristo diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a palavra testifica, dá testemunho de Cristo. Quer aprender de Cristo? Tem que ir para a palavra. Então Deus se revela no livro da natureza, revelação geral. Deus se revela através da Bíblia, revelação específica, especial. Uma terceira forma de revelação. Você sabia que Deus se revela através dos relacionamentos felizes? Nós fomos criados para ser felizes. E uma pessoa que não é feliz é porque ela não encontrou-se com Deus ainda. Olha o que diz a palavra. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A Bíblia apresenta os relacionamentos familiares
com uma visão do Pai. E a psicologia, a formação da religião no bebê, ensina que a primeira imagem que nós temos de Deus, ela é oriunda da visão paterna. É por isso que existem algumas pessoas que têm dificuldade de relacionar-se com Deus, porque a figura paterna tem um papel negativo. Imagine você uma garota que foi na infância abusada pelo pai. Ela tem dificuldades em formar uma imagem mental de Deus da forma correta. Mas os relacionamentos felizes, eles nos apresentam um pouco de como é o Pai. E não foi isso que Jesus ensinou? Quem é Deus? Deus é aquele que o filho pede metade da herança e vai para uma terra distante. Mas o filho volta e o pai se alegra. Os relacionamentos familiares. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, a quem amamenta, eu jamais me esquecerei de você. Então, Deus se revela através dos relacionamentos felizes. E uma família feliz, saudável, é a melhor forma que nós temos para cultivar um bom cristianismo. Uma quarta forma, aqui está a perfeita revelação do Pai, Jesus. E aí tem uma pergunta de um discípulo, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse para Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque o Filho é uma revelação perfeita do Pai. Ainda que a natureza não revele perfeitamente quem é Deus, ainda que a Bíblia não revele perfeitamente quem é Deus, porque mesmo sendo livro divino, foi escrito em linguagem humana, e a linguagem humana é limitada, ainda que hajam relacionamentos familiares que não permitem a formação de um conceito ideal de Deus, Cristo sim, Ele é a perfeita revelação do Pai. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Então, essas quatro formas que Deus usa para se revelar. O Espírito Santo atuou no passado e ele foi o responsável por estas revelações. Ele esteve na criação, esteve na composição da Bíblia, e ao falarmos agora sobre composição de Bíblia, nós vamos aprender algumas palavrinhas que são chaves na teologia e que você tem que saber para você ter uma religião equilibrada. Vamos lá. O Espírito Santo esteve presente na produção, supervisão e preservação do texto sagrado. Não foi só produzir, foi também preservar. E você vai ver que vai além da preservação. Vamos começar então com Moisés. Moisés é chamado na Bíblia de o grande legislador. Por quê? Porque Deus disse assim para ele. Êxodo 34, 27. Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então a Bíblia começou a ser escrita por Moisés. Moisés é o primeiro autor. E o primeiro livro a ser escrito foi Jó. Depois veio o Pentateuco. Então Moisés é o autor de Jó e do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então foi Deus que mandou que Moisés escrevesse. Agora, quem é que começou esse trabalho de produção da Bíblia? Um longo período de 1.600 anos envolveu 40 escritores de diferentes épocas, profissões e localidades. Esse foi o time que Deus convocou para preparar um livro para que a história sagrada ficasse registrada, para que ela não se perdesse, para que nós conhecêssemos Deus, para que nós conhecêssemos as verdades divinas, para que nós conhecêssemos o plano da salvação. Por isso, o livro foi preservado. Agora, para que o livro fosse escrito, produzido, a primeira palavrinha que nós precisamos saber bem é a palavra revelação. O que é revelação na Bíblia? Vamos ver os textos. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O que é revelar? Revelar é entregar conteúdo. Quem é que revela? Exclusivamente Deus. Revelação foi o ato sobrenatural de Deus aparecer ao profeta e entregar a ele
um conteúdo que ele não poderia ter acesso senão por uma fonte divina. Revelação é entrega de conteúdo, entrega de informação, conhecimento. Isso é revelação. A palavra revelação, do latim revelo, significa descobrir, desvendar, levantar o véu. Isso é revelar. Logo, revelação é o descobrimento, a manifestação de algo que estava oculto e que ninguém poderia revelar a não ser a divindade. Pega Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que a palavra ensina. Agora eu pergunto, Moisés estava lá? Não. Como que Moisés pôde descrever a criação em 6 dias literais e Deus descansando no 7º, se ele não estava lá? Através da revelação. Então, revelação é Deus entregando ao profeta conteúdo, informação. Ele revela, ele desvenda para que o profeta saiba. Como que Davi sabia a forma em que o Messias seria crucificado? Pega o Salmo 22 na sua Bíblia. Olha o que diz o Salmo Messiânico 22. Davi escreveu assim: cães me cercam, um açuce de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. Posso contar os meus ossos. Todos olham para mim e escarnecem de mim. Lançam entre si a sorte da minha túnica. Salmo 22, 1000 anos, 970 anos do Messias nascer. Como que Davi sabia disso? Revelação. Então, revelação é a entrega de conteúdo. Deus dá para o profeta aquilo que ele quer que o profeta escreva. Claro isso? Ah, o pastor teve uma revelação. Teve nada. Teve nada porque não existe esse negócio de revelação. Revelação teve lá, na produção da Bíblia, quando Deus chamou o profeta. Ah, eu vim aqui, Senhor, porque eu quero ser profeta. É assim que funcionava? Não. Inclusive, todo mundo que ele chamou não queria, né? Moisés, vem você, mas não quero. Vai ser você, Moisés. Chamou outro, mas eu sou o menor da casa. Eu quero é você. Então, não é a pessoa que se oferece para ser profeta. Esses 40 aí que escreveram a Bíblia, não se ofereceram. Foi Deus que escolheu. Então, Deus escolhe, Deus se revela. O que Davi diz no 2 Samuel 23, 2? Davi diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Davi está dizendo de que o Deus que revela quem é? É o Deus Espírito. Então, na produção da Bíblia, não foi Deus o Pai quem deu a revelação. Não foi Deus o Filho quem deu a revelação. Quem deu a revelação foi Deus Espírito. Foi o Deus Espírito que assumiu a função de registrar a história sagrada, de preparar um livro para a humanidade. Foi o Deus Espírito. É Ele que revela. Então, quando Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará nada sem primeiro revelar, esse Senhor Deus aí é o Espírito Santo. Porque Davi confirma isso. E o Novo Testamento vai confirmar também. Inspiração. Esse é um segundo conceito teológico. Deus entregou o conteúdo, Ele revelou. Agora, o Espírito Santo vem para inspirar. Olha o que diz o texto sagrado. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada. O termo grego inspirado, theopneustos, é um adjetivo formado de Deus e fôlego. Inspirado é aquele que tem dentro de si o fôlego de Deus. Literalmente é isso. O sopro divino. Cheios do sopro divino. É por isso que o Espírito é quem sopra. E Ele é quem inspira os autores da Bíblia a escreverem o que escreveram. Pedro diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana,
Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, inspirados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo deu a revelação, entregou conteúdo para Moisés, por exemplo. Moisés, escreve aí. Deus criou o mundo em 6 dias. No primeiro dia foi isso, no segundo isso, no terceiro isso. Aí agora, o Espírito Santo vai até a mente de Moisés, enche ele com o sopro divino, para que Moisés tenha a sabedoria necessária para escrever. Então a Bíblia é um livro com 40 escritores e um autor. 40 escritores, mais um autor. E o autor é o Espírito Santo. O Espírito foi no profeta e inspirou a mente dele, capacitou a mente dele para escrever. Escreveu o quê? O que havia sido revelado. Então esse é o processo de revelação e inspiração. Então ele trabalha na mente do profeta para que ele escreva o que o Espírito quer que ele escreva. E há um detalhe muito interessante. Ele não só inspira o profeta, mas ele faz o quê? Supervisiona. O Espírito supervisionou o que estava sendo escrito. Vou dar um exemplo para vocês. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem disse isso? Cristo. Quem registrou? João. Então veja, quando Jesus disse essas palavras, João estava perto. João ouviu. Um dia, João foi escrever o Evangelho. E quando João sentou para escrever o Evangelho de João, lá no capítulo 14, e foi colocar o verso 16, foi escrever o que ele ouviu da boca do Cristo, ele colocou assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará héteros. O Espírito disse: João, apaga isso. Não é isso? Não, não é héteros, é halos. Você entendeu? Porque se João tivesse colocado a palavra héteros, ele teria escrito na Bíblia de que o Espírito é diferente do Filho. Então a supervisão do Espírito é para não deixar que esses erros acontecessem. E por que teve que haver essa supervisão? Porque João era um pescador. O grego de João do Apocalipse é o grego de uma criança de 5ª série. Então a supervisão do Espírito é para que o profeta não coloque nenhuma palavra que comprometa a doutrina. Então, se João teve que escolher entre halos, que nós já vimos aqui que é um outro igual, e héteros, que é um outro diferente, o Espírito supervisionou para que João não usasse a palavra errada. Porque ele, sendo um pescador, com pouca instrução, poderia cometer esse erro. Mas ele não cometeu. Por que não? Porque o Espírito não apenas revelou e inspirou, o Espírito supervisionou a produção da Bíblia. E isso acontece em vários casos da Bíblia, em vários exemplos. Então Deus foi coordenando para que não houvesse no texto sagrado nenhuma incongruência, nenhum erro teológico, nenhuma contradição. Isso é supervisão do Espírito. E na preservação? Quanto o diabo odeia esse livro? Usou todas as forças do inferno para destruí-lo e conseguiu? Não. Havia até profecias. A Bíblia é um livro que revela a Deus, é a fonte de conhecimento, logo é um objeto de ódio de Satanás. E o que diz o Apocalipse? Olha a profecia. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Como que a igreja interpreta esse texto? A Idade Média, de 538 a 1798, por 1260 anos, a Bíblia estaria profetizando vestidas de panos de saco. Por quê? Porque estaria sendo perseguida. E na Idade Média a palavra foi perseguida. Eles tentaram de todas as formas acabar com a Bíblia. Você conhece a história? Irmãos, eu estive na Alemanha e eu visitei lá o castelo de Wartburg.
Se você um dia for Alemanha, não deixe de ir nesse castelo. Castelo de Wartburg. Lutero foi chamado na dieta de Worms. E o concílio reunido lá em Worms disse para ele, ou você volta atrás no que você escreveu, nesses livros, e eles levaram todos os livros de Lutero, colocaram lá em cima de uma mesa, ou você volta atrás no que você escreveu, ou então você vai morrer por causa disso. Lutero tremeu, e ele pediu tempo. Então ele foi para os aposentos, e ele voltaria no dia seguinte, diante do concílio de novo. Lutero se entregou a Deus, e no dia seguinte, disse para eles assim, eu não posso, em sã consciência, voltar atrás no que eu escrevi. Pode ser que eu tenha usado uma linguagem um pouco dura às vezes, mas eu não posso voltar atrás, e Deus tem misericórdia de mim. Eles matariam Lutero, mas Deus providenciou um homem chamado Frederico, o sábio da Saxônia. E o que fez Frederico? Mandou que seus soldados sequestrassem Lutero. E Lutero foi sequestrado por homens encapuzados. E você talvez não sabe de um detalhe dessa história, mas Frederico, o sábio da Saxônia, quando mandou sequestrar Lutero, disse assim para os seus soldados, sequestrem Lutero e escondam ele no local onde eu não saiba. Porque se eles descobrirem meu apoio e me torturarem, eu não poderei entregá-lo. Porque eu não sei onde ele está. Levaram Lutero para onde? Para o castelo de Wartburg. E você, quando vai lá hoje, está lá a sala onde Lutero se hospedou. E até hoje, na parede da sala, tem uma mancha. E sabe que mancha de tinta é essa? É porque quando Roma achava que Lutero estava morto, ele estava nesse castelo traduzindo o Novo Testamento para a língua do povo, para o alemão. E em 10 meses ele traduziu o Novo Testamento. E em um dia, enquanto ele traduzia o Novo Testamento, o diabo lhe apareceu. Ameaçou-lhe a vida. O que fez Lutero? Pegou o tinteiro e jogou no diabo. Ou seja, a Bíblia num processo de preservação, o diabo atacando, mas Deus intervindo. E 10 meses depois do sumiço de Lutero, que usou nesse tempo o pseudônimo de Seu Jorge, lá no castelo era o Seu Jorge, homem barbudo, mas era Lutero, traduzindo do latim para o alemão. E quando Roma achava que havia vencido o grande herói da reforma, chegava o Novo Testamento na língua do povo. E agora todo alemão podia ler o Novo Testamento na língua deles, porque eles não liam latim. E foi assim que a reforma protestante avançou. Irmãos, o Espírito Santo preservando o texto sagrado. Tem um outro episódio dessa história que eu acho muito lindo. Os amigos de Lutero disseram, Lutero, não vá para Worms, eles vão te matar. Às vezes os amigos fazem o papel do inimigo, né? Falando certas coisas. Temos que estar atentos a bons conselhos. Lutero disse, eu vou. Ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, lá eu estarei e ficarei de pé pela verdade. E se hoje a igreja adventista ensina justificação pela fé, é graças a homens como Lutero. O Espírito Santo esteve aí, 1260 anos. A Bíblia debaixo de forte ataque. Fizeram de tudo contra os cristãos. Atacaram os valdenses, os albigenses, os huguenotes. O diabo atacando a igreja, a verdade, a palavra, mas o Espírito Santo preservando. E diante de tantos ataques, tentaram fazer tudo o que eles puderam para acabar com esse livro e não conseguiram. Por quê? Porque há um Deus que supervisionou. Uma prova disso são as cavernas do Qumran. Irmãos, eu fui a Israel visitar essas cavernas. E você conhece a história. Dentro dessas cavernas
eles encontraram aí manuscritos lá do tempo de Isaías. Melhor, manuscritos de Isaías, que se remontavam ao tempo dos povos de João Batista, que habitavam aquela região, os essênios do Qumran. E eles preservaram ali os textos sagrados. O livro de Isaías está completo, né? Completo o livro de Isaías. É o Espírito Santo. Preservação do texto sagrado. Irmãos, as sociedades bíblicas explodiram. A Bíblia é o livro mais impresso do mundo. É o livro mais vendido do mundo. O diabo não vence, é a palavra que vence. Isso tudo foi obra de quê? Do Espírito Santo. E aí chega uma palavrinha agora, iluminação. O que é revelação? Deus entrega o conteúdo, o Espírito entrega o conteúdo. O que é inspiração? Ele age na mente do profeta para que ele escreva o que tem que ser escrito. O que é supervisão? Ele cuida para que o profeta não escreva nada errado. E agora iluminação. O que é iluminação? É a ação do Espírito Santo hoje na minha mente para que eu compreenda o que foi escrito. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso de quê? Iluminação. Então, a palavra de Deus diz assim para nós: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Irmãos, quem é que trabalha em nossa mente? Quem é que ilumina nossa mente para a compreensão da Bíblia? É o Espírito Santo. Ou seja, ele produziu o livro, ele preservou o livro, e hoje ele trabalha em nossa mente para entendermos aquilo que foi escrito. Toda vez que você pegar o seu livro, você tenha certeza de que o Espírito Santo vai estar com você para ajudar você a compreender. E a última parte do meu seminário, o Espírito Santo não só produziu a Bíblia para que Deus fosse conhecido, mas o Espírito Santo esteve presente em todos os momentos do ministério de Cristo, para que o Pai fosse visto através do Filho. Eu tenho nessa revista um capítulo completo sobre isso, com todos os textos. Eu não vou passar nenhum texto agora. Eu só vou dar flechas. O primeiro deles, na encarnação. O Espírito Santo foi quem gerou em Maria o menino Jesus. O nascimento virginal de Cristo é obra do... Obra de quem? Espírito Santo. Esse menino cresceu. Um dia ele teve que ser apresentado no templo, né? Aliás, com 8 dias, né? E quando Maria e José levaram Jesus para o templo, como judeus, eles tinham que levar uma oferta. O Espírito Santo disse assim para um dos seus servos da época. Quem? Simeão. Simeão, vá ao templo. Mas, Senhor, não é o meu ofício hoje, não é a minha escala. Simeão, vá ao templo. Tá bom, não é a minha escala, mas você está mandando, eu vou. O Espírito Santo falou com Simeão. Ele foi. O que estava na escala, o sacerdote, estava recebendo José e Maria. E ele perguntou para o casal, qual é o nome da criança? E eles disseram, Jesus. E o sacerdote escreveu nos registros do templo o nome Jesus, sem saber que estava diante dele o Messias da profecia. Ele não sabia, mas Simeão sabia. Porque o Espírito Santo havia dito para Simeão, você não vai morrer sem ver o Messias. Quando Simeão viu o sacerdote apresentando o menino, o Espírito disse para ele, é ele. Aí Simeão foi lá, pediu licença para o colega, pegou o menino Jesus nas mãos, eu imagino que com lágrimas, né? Senhor, eu posso morrer. Eu posso morrer, porque eu vi a tua salvação. O Messias prometido está aqui, nas minhas mãos. Foi o Espírito Santo quem impressionou Simão. Aí lá no templo, nesse momento da apresentação, para certificar de que a promessa havia sido cumprida. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Mas não acabou aí. O menino cresceu. E um dia esse menino tinha que começar um ministério. Mas antes que ele começasse o ministério, Deus falou assim, eu vou preparar o caminho para ele. E lá em Isaías 40, 41, 42, está profetizado a voz que clama no deserto.
Deus preparou um primo de Jesus, 6 meses mais velho que ele, chamado João, para preparar o caminho. Agora, eu não vou ler aqui, não tenho tempo, depois você vai poder confirmar isso na revista. A Bíblia diz assim: e João Batista era cheio do Espírito. Quem pode completar o texto? Desde o ventre materno. Irmãos, quando eu me deparei com esse texto, há uns dias atrás, eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Eu disse, espera aí, isso não é justo. Não é justo. Não é justo porque eu não sou cheio do Espírito desde o ventre materno. E esse homem era. Por que ele era e eu não? Eu reclamei com Deus. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre materno. Não foi uma escolha dele. Então, eu fiquei revoltado com Deus. Eu não aceito isso. Porque eu não fui assim. E por que ele foi? Eu comecei a estudar. Aí veio a compreensão e o conforto. Sabe por quê? Porque nesse mesmo evangelho que diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, declara que o pai de João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Então, por que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre? Porque o pai dele era cheio do Espírito. E eu cheguei a uma conclusão. O seu filho, a sua filha, nunca será cheio do Espírito se você não for. Pode ser que por decisões deles, eles alcancem esse grau espiritual um dia. É claro que a nossa salvação não está condicionada a um comportamento de pais. Mas eu entendi que se nós queremos filhos cheios do Espírito, nós precisamos ser pais cheios do Espírito. Porque essa é uma herança espiritual. Eu não tive essa herança espiritual, mas eu quero que meus filhos tenham. E é por isso que quando eu ponho os meus 3 para dormir, eu vou lá e digo para eles assim, filhos, papai ama vocês. E todas as noites eu oro com eles. E quando eu esqueço, eles gritam lá do quarto, papai, vem orar. E eu corro lá para orar. Eu digo uma coisa para eles. Papai ama vocês com amor incondicional. Eles não sabem o que significa essa palavra. Um dia eles saberão. Essa palavra significa que não importa o que os meus 3 filhos escolherem fazer na vida, eu nunca deixarei de amá-los. Porque são meus filhos. Outro dia eu estava num retiro espiritual, uma mãe se aproximou de mim chorando e disse, pastor, você pode me ajudar? Eu falei, posso tentar. O senhor está vendo aquela moça de vermelho lá, pastor? Estou vendo. Minha filha, pastor, tem 14 anos. Sabe o que disse para mim ontem à noite? Perdeu a virgindade com o namorado. Agora, pastor, criado na escola sabatina, nunca faltou a lição, nunca perdi um culto, fiz tudo por essa menina, e ela me vem com essa notícia ontem, que perdeu a virgindade com o namorado, com 14 anos. Pastor, o que eu faço com essa menina? Eu disse, eu sei exatamente, irmã. Vai agora lá e dá um abraço nela. E diga que você a perdoa e que você a ama. Porque se a sua filha precisa de uma mãe, em algum momento desses 14 anos, é hoje. E se ela contou para você, é porque ela confia em você. Porque você nunca teria descoberto se ela tivesse ocultado. Ela precisa de amor. Seja mãe, vai lá e ama. Sabe por que muitos dos nossos filhos não voltam para a igreja? Dos que um dia saíram? É porque falta amor. Porque o amor é irresistível, irmãos. O amor é o laço que nos une.
Muitos não voltam para a igreja porque cresceram em lares legalistas, onde os pais não amaram. Não importa se você falhou como pai, como mãe, Deus perdoa isso. Você tem que romper isso. Você tem que se aproximar dos seus filhos, amá-los incondicionalmente. E se algum dia eles voltarem, eles voltarão por causa desse amor, não por outra questão. Então João Batista era cheio do Espírito, desde o ventre materno, porque o seu pai era cheio do Espírito. Mas o trabalho do Espírito não acabou aí. Aí Cristo começou o seu ministério e tinha que ser batizado. Aí João Batista foi para batizá-lo. E na hora do batismo, quem é que veio para ungí-lo para o ministério? O Espírito Santo. O Espírito que esteve no nascimento, que esteve na apresentação, que esteve na educação, que instruiu Maria a cuidar do bebê, a ensinar a lei para ele. Agora é o Espírito que vem para ungí-lo para que ele comece o ministério. Aí Jesus começou um poderoso ministério, mas ele tinha que começar enfrentando o diabo, e foi levado para o deserto. E o que a Bíblia diz claramente em Lucas capítulo 4? O Espírito Santo levou para o deserto. O Espírito que levou ele para o deserto. E ele venceu lá no poder do Espírito, porque ele estava cheio do Espírito. E Jesus então, irmãos, 3 anos e meio, pregou, ensinou, ressuscitou, curou, no poder de quem? Do Espírito. Porque toda vez que Jesus ia curar, ele orava ao Pai. Ele dependia do Deus Espírito para que a cura acontecesse. Jesus foi crucificado e ao 3º dia ele ressuscitou. Quem ressuscitou Cristo? Boa pergunta, né? Quem ressuscitou Jesus? A Bíblia diz claramente de que Deus, o Pai, o ressuscitou. A Bíblia diz claramente que o Filho se ressuscitou. E a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo o ressuscitou. Ou seja, toda a divindade esteve envolvida na ressurreição de Cristo. E Paulo é claro em dizer que o Espírito eterno foi quem o ressuscitou. O Espírito esteve lá na ressurreição do Filho. Aí Jesus ressuscitou e foi para os céus. Tinha que começar o trabalho como sacerdote. E ao ser entronizado, quem é que ungiu Cristo para esse ministério celestial? O Espírito Santo. É por isso que no Salmo messiânico é dito que quando Arão foi ungido para o sacerdócio, o óleo foi derramado em sua cabeça, o óleo que desce pela barba, a barba de Arão. E quando Cristo foi ungido no santuário celestial, o óleo desceu também por sua barba e caiu na terra, em forma de Pentecoste. Porque Jesus foi ungido no domingo, dia de Pentecostes. O Espírito ungiu Cristo no santuário e desceu à terra. Para fazer o quê? Para continuar a obra que Jesus começou. Porque Ele é o substituto de Cristo. Por isso, nós somente podemos, quando nutrirmos pensamentos verdadeiros sobre o Espírito Santo, é que nós poderemos render amor, reverência e confiança. Se você não render esses sentimentos, é porque você não o conhece. Então nós precisamos conhecê-lo, porque Ele deseja nos transformar. E às vezes nós dizemos assim na igreja: eu estava perdido e encontrei Jesus. Não, você não encontra Jesus. Ele que encontra você. Você não encontra Ele porque Ele não está perdido. Ele encontra você porque você estava perdido. Eu estava indo para a Bahia outro dia e eu tinha que fazer uma parada em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. O meu voo tinha uma escala em Confins e eu iria para a Vitória da Conquista, na Bahia. Chegamos em Confins, íamos trocar de aeronave e o meu voo seria num turbohélice da Azul. Eles chamam de embarque remoto, né?
para ficar elegante. Mas a gente entra dentro do ônibus, igual uma sardinha, né? Todo mundo no ônibus. Vai lá pro pátio, entra no avião, e aí entramos dentro do avião, azul como esse, em Confins. O avião começou a taxiar. Quando ele chegou lá na cabeceira da pista principal de Confins, e ele apontou o bico para decolar, o piloto disse assim: nós não poderemos voar, porque agora estão vencendo 8 horas do meu trabalho, e eu não posso pilotar mais do que 8 horas. Eu disse: esse cara está bêbado? Ele não sabia que estava dando 8 horas? E ele nos colocou dentro dessa sardinha, a gente vem para cá, para a cabeceira da pista, para dizer que não vai voar? Eu tenho um compromisso lá hoje à noite. Era sexta-feira. Eu prego hoje à noite num evento lá. E incrédulo, eu vi esse avião percorrer toda a pista principal de Confins e voltou para o mesmo lugar que estava. E o ônibus encostou de novo. E todo mundo voltou para dentro do ônibus. Todo mundo revoltado. E para acalmar os ânimos, nos deram um voucher para que nós almoçássemos. E depois iam encontrar uma tripulação que tivesse tempo para nos levar para a Vitória da Conquista. E eu pensando comigo: onde vão achar pilotos à toa nessa hora para pilotar esse avião para a gente? Sem entender muita coisa, fui para o restaurante, fiz meu prato, me assentei numa mesa. Aí parou um homem na minha frente, um senhor, e disse assim: você é pastor Arilton? Eu disse: sou. Posso me sentar com você? Pode. Ele se sentou aí e disse assim: eu assisto os seus programas. Essa noite foi a 3ª noite consecutiva que eu sonhei com a volta de Jesus. Mas em todas as 3 noites eu estava perdido. Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu disse: os 3 sonhos, agora eu interpretando o sonho, né? Os 3 sonhos é para alertar o Senhor que o Senhor hoje não está pronto, mas o Senhor precisa se preparar. E como eu me preparo, pastor? Você tem que entregar o seu coração a Jesus. Se você entregar o seu coração a Jesus, Ele vai salvar você. E como é que eu faço isso, pastor? Eu disse: é simples. Agora mesmo aqui comigo, você abra o seu coração a Jesus e diga assim: Senhor, eu te aceito como meu Salvador pessoal. E ele começou a chorar. E em lágrimas disse: pastor, eu quero. Eu aceito. E eu comecei a chorar também. As pessoas passavam, os 2 homens chorando, um olhando para o outro. Achavam que a relação não estava boa, né? Mas não era isso. Era a emoção de viver aquele momento. Eu orei com aquele amigo. Jamais esquecerei seu nome. Herbert. 4 horas depois, os pilotos chegaram. Nos levaram para a Bahia. Eu fui para a Vitória da Conquista pregar. Ele foi para Jequié, cidade dele. Sexta-feira. Sábado, eu preguei também. Cheguei na casa de uns amigos para almoçar. Quando foi 12:30, uma mensagem chegou no meu celular. Era ele. Herbert dizia assim: pastor Arilton, essa madrugada eu acordei a minha esposa e minha filha, contei a história para elas, fiz um apelo para que elas também aceitassem Jesus, e elas aceitaram. Acabei de chegar da minha primeira escola sabatina, e na última linha do texto que ele me enviou pelo WhatsApp, ele colocou assim: o que Deus não faz para salvar uma vida, Ele para um avião. Foi aí que eu entendi por que
nós não decolamos naquele dia. Porque Deus queria que eu almoçasse com esse homem. E esse homem foi até São Paulo. Ele e a esposa. E eu os batizei. É o Espírito Santo, amigos, que faz todo o trabalho. Eu vou repetir para você. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia de salvação para todos nós. E o Espírito vai chamar muitos que estão aqui para tomar a decisão da vida que é ao lado dele. Pai Santo, maravilhoso é teu amor. E por isso estamos aqui. Teu Espírito tem trabalhado tantos anos com todos nós, para que um dia estejamos na eternidade com o Senhor. Aqui está a tua filha Kézia, que toma a decisão nesta manhã. Pai, cuida dela. Envia anjos magníficos em poder para estar ao lado dela, em todos os momentos da sua vida. Até o dia em que ela será batizada e até o dia da tua volta. Existem outras pessoas que estão conosco nessa manhã e que precisam também tomar a mesma decisão. Elas não se levantaram agora, mas nesse sábado ainda, antes que o dia termine, o teu Espírito Santo vai continuar trabalhando para que decisões sejam tomadas. Que o teu Espírito opere de forma poderosa, que esses corações se abram e que vejamos lindas decisões para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Pai, por tão maravilhoso ministério em favor de todos nós. Continua nos abençoando e nos prepara a cada instante para o teu breve regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém.